Olá, seja muito bem-vindo a Desacomodando.life. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha com alguém, ajuda o nosso trabalho e dá um like aí para dar uma força. Bom, hoje a gente vai começar um novo quadro aqui, que quem assistiu o meu primeiro vídeo vai ter uma noção do que eu tô falando, que é sobre as minhas desacomodações que eu quero compartilhar com vocês. E uma dessas acomodações em que eu passei muitos anos da minha vida acomodada sem fazer nada foi nas finanças. Essa é uma área em que muitos brasileiros hoje, devido à crise, devido ao desemprego, estão passando por muitos problemas. Então eu achei interessante fazer um tour pelas finanças. Eu já vi tour pelo corpo, pela casa, pelo quarto do bebê, pela mala maternidade, eu já vi tour de tudo quanto é tipo no YouTube, mas eu nunca vi o tour pelas finanças. Então esse vai ser um quadro aqui do canal, onde eu vou compartilhar com vocês essa minha relação com o dinheiro e o que eu preciso mudar e o que eu já mudei com toda essa história. Nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouquinho pra vocês como que foi a minha relação com o dinheiro, como que foi a relação minha e do meu esposo como casados, como a gente sempre tratou as finanças. Então eu vou dividir em duas partes para não ficar um vídeo muito longo. Eu acho que em duas partes vai ficar muito bacana pra gente começar esse quadro aqui no canal. Bom, eu sempre fui uma pessoa, acho que de sorte, graças a Deus na minha família nunca faltou nada, a gente sempre tinha o suficiente, tinha um teto, tinha comida, tinha energia, tinha água, a gente passeava, meu pai tinha carro, mas nós vivíamos de maneira simples, nós usávamos roupa simples, nós nunca fomos alguém cheio de dinheiro. E meu pai foi alguém que sempre trabalhou muito desde cedo, minha mãe também, então eles sempre inculcaram isso na nossa cabeça de trabalho, de ganhar o seu próprio dinheiro, de você pagar pelas suas contas. Então é uma coisa que eu e minha irmã a gente sempre ouviu desde muito pequena. Quando eu tinha mais ou menos meus 11 anos de idade, eu me mudei para Guarulhos e lá tinha uma rua na frente da casa da minha avó, né, a rua da minha avó, que era muito movimentada, sempre tinha crianças passando, indo para escola, sempre tinha os meus colegas. Então eu decidi vender gelinho. Comecei a vender gelinho. Era interessante porque foi uma forma que eu achei de ter um dinheirinho a mais. Meus pais nunca foram aqueles pais de dar, assim, mesada, esse tipo de coisa. Então eu comecei a vender gelinho, entrei na internet, na época já tinha internet. Eu entrei na internet, olhei umas receitas, testei algumas, deu certo e eu comecei a vender gelinho. O que era bacana porque eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ver que se você trabalhasse, você ia ganhar seu dinheiro e que aí você depois poderia usá-lo para coisas que você quer. Então eu usava para coisas normais de uma criança. Eu usava para sair com as minhas amigas, eu dava uma parte para minha mãe, outra parte eu usava para sair com a minha irmã, comprar uma roupa para mim, para minha irmã, e era muito divertido. Mas eu não sabia administrar dinheiro, o que eu fazia, eu gastava tudo que eu ganhava praticamente. Então, desde essa época, a minha vida toda foi ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro. O que isso vai me trazer um problema muito grande no futuro, aí vocês vão entender na história mais pra frente. E assim foi, por algum tempo eu fiz essas vendas de gelinho, guardava um dinheirinho e tal. Quando eu tava lá com meus 16 anos, eu comecei a trabalhar de babá. Eu era babá de um menininho chamado Natan. E foi um período muito bom da minha vida como babá, para aprender, para amadurecer. E o dinheiro que eu ganhava, praticamente eu também usava ele todo, usava para sair. Minha irmã é mais nova que eu, então a gente usava para sair, para passear, para ir no cinema e eu pagava, né, as contas dela. Então eu também não guardava nada. E aí eu me casei, e quando eu me casei, também não mudou nada, porque a gente ganhava, e o que a gente ganhava, a gente gastava. Gastava às vezes com coisas que não precisavam, mas a gente gastava. E a gente não recebia mal, mas também a gente não recebia rios de dinheiro. E a gente começava a ganhar e gastar. E nós tínhamos algumas dívidas, quem nunca, né, casou e tem dívidas. E a gente tinha que pagar essas dívidas, a gente tinha que manter a nossa casa, a gente morava de aluguel. E esse foi o início do nosso momento de casados, né? Logo depois que a gente casou, a gente precisou se mudar.
porque a casa em que a gente morava no Tucuruvi, que é um bairro de São Paulo, muito próximo ao metrô, e a dona pediu a casa porque ela queria que a filha morasse nessa casa, e ela pediu a casa, e a gente teve que procurar outra casa. Só que a gente não encontrava nada que coubesse no nosso orçamento, a gente não tinha dinheiro guardado, então a gente tinha que pagar o depósito, na época era muito comum só ter o depósito, você tinha que pagar o depósito ou o fiador, então era muito mais fácil você pagar o depósito, mas na época a gente não tinha o dinheiro, a gente não se preparou. E aí a gente resolveu mudar para Perus, um bairro de São Paulo também, que é onde a minha mãe tinha uma casa, e a gente resolveu mudar para lá, porque a gente não pagaria o aluguel. Mas era uma casa muito mais longe do trabalho, da minha faculdade, da faculdade do meu esposo, o que também ia nos trazer um gasto extra com condução, passagem, alimentação e coisas que antes a gente não gastava. Mas como a gente não ia ter aluguel, então ficaria, né, elas por elas. E a gente mudou para essa casa. E foi aí que algumas coisas começaram a mudar. A casa precisava de reformas, a gente gastou muito dinheiro para reformar aquela casa. Tinha goteiras no teto, chovia, alagava a casa, a gente teve que arrumar o teto e foi tudo assim, feito aqui no braço. Eu carreguei 300 blocos, pode ter certeza que sim. E a gente teve que fazer isso como deu, a gente usou o dinheiro que tinha, até o que não tinha, talvez. A gente pegou alguns empréstimos nessa época e foi muito complicado quando a gente pegou esses empréstimos, porque o nosso orçamento, que já estava bem comprometido, ficou ainda mais comprometido. E eu vou parar esse vídeo por aqui. E quem quiser saber mais aí sobre a história, assiste a parte 2. Tchau!